E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Guilherme Viana e sejam bem-vindos ao Contos Esquecidos. Nesse canal, nós vamos contar relatos sobrenaturais próprios de familiares e, quem sabe, de vocês. A nossa missão é não deixar que essas histórias sejam esquecidas, reavivar aquela tradição que o pai contava histórias para o filho, de avô para neto, à beira de uma fogueira, como era feito antigamente. Histórias essas que até hoje ficam gravadas no nosso imaginário. Enfim, sem mais delongas, vamos ao relato. Hoje eu vou contar um relato que ocorreu com a minha família há alguns anos atrás. Em meados de 2005, eu, minha mãe e meu pai nos mudamos para um sítio, né, no estado da Bahia. Sítio esse que pertencia à minha tia. Não gostava muito de lá, não queria ir para lá, mas você sabe como que funciona, né? Criança meio que não tem escolha. Nesse sítio, era um sítio muito bonito, tinha muita fruteira, entendeu? Uma paisagem linda. Tinha uma casa, daquelas casas antigas. Casa antiga feita de barro, como era nos moldes de antigamente, mas tudo bem arrumado, bem organizado. Essa tia minha ainda estava lá. Eles iriam se mudar para outro local, mas eles ainda estavam lá. E meio que nós ficamos em uma outra casa um pouco mais afastada. E todos os dias nós víamos para a casa da minha tia, às vezes dormíamos lá, entendeu? Aquela comunhão, aquela junção de família, todo mundo junto ali. Minha família sempre foi muito unida. A gente se unia em volta de fogueiras que eram feitas pelo meu tio, entendeu? Ele tentava agradar a gente, a molecada, a gurizada ali. Ele tentava agradar a gente. Então era muito bom. No primeiro momento eu não queria ir. Só que já estava lá, então, né? Aproveitava. Nas primeiras noites foi uma maravilha, foi tudo muito tranquilo, todo mundo dormia cedo. Até esqueci de falar. Por ser um sítio afastado, retirado, não tinha água encanada e nem energia elétrica. Durante a noite a gente utilizava, como todo mundo sabe, velas, lamparinas, lanternas. Era o que tinha para usar, né? Mas enfim, isso não atrapalhava, não incomodava a gente. Criança, né? Já até gostava. Minha tia contava muitas histórias, muita coisa. E sinceramente, eu amava demais essa tia minha. Isso até algumas noites à frente. Tava todo mundo tranquilo, foi todo mundo dormir, todo mundo descansar, porque o dia tinha sido corrido. Minha mãe foi pro cantinho dela, pro quarto dela, que a casa, como disse, era uma casa de barro, de taipa, como o povo antigamente falava. Aquelas casas de pau a pique, né? Acho que seria o termo mais correto. Aquela noite, meio que pressentindo algo, pressentindo que alguma coisa estava prestes a acontecer, minha mãe me retirou do quarto dos meus primos, onde eu estava descansando, onde eu iria dormir, como de costume, e me colocou para dormir junto com ela e com meu pai. Até então, primeira noite, eu dormi, acordei tranquilo, mas percebi que tinha acontecido algo estranho, porque minha mãe não estava legal, e eu vi um burburinho entre ela e meu pai meio que dando de ombros, não estava meio ligando para o que tinha acontecido. Até então, eu pensei, essa noite deve ter acontecido alguma coisa, mas como criança, não liguei, não dei muita bola. Novamente, brincamos, corremos, curtimos o dia, fomos pro rio, mas na noite seguinte, eu não conseguia tirar a mente daquilo, eu não consegui dormir. Fiquei até mais tarde acordado, todo mundo tinha ido dormir, e do nada comecei a ouvir passos em volta da casa. E como eu já tinha dito antes, o sítio era muito afastado, tanto de vizinhos como da estrada principal. Então era meio que quase que impossível ter alguém rondando a casa. Mas enfim, até então fiquei calado, fiquei com medo, mas fiquei calado. Do nada, comecei a ouvir passos de animais, gado, muito gado, como se tivesse estourado uma boiada no quintal e circulando a casa.
e ninguém acordava. Ninguém, exceto minha mãe. Eu ouvia minha mãe chamando meu pai no outro quarto e meu pai com sono pesado e eu com medo de falar que eu estava acordado, de responder. E minha mãe chamando meu pai, perguntando se meu pai estava ouvindo. Perguntando se meu pai estava ouvindo aquele gado soprando, gritando, pulando. Eu digo gritando porque também tinha uma pessoa tocando o gado. Aparentemente um homem tocando o gado, gritando, raiando com o animal. Isso muito próximo da casa, como se tivesse colado na parede, na janela, gritando. E gritava e tocava o gado espalhava, ia para um lado e para o outro. E eu já congelado de medo, de pavor. Eu não conseguia nem respirar nesse momento. Minha mãe tentando chamar meu pai não acordava. Por muito insistir, tanto ela chamar meu pai, o meu tio que estava no outro quarto acordou. Nesse momento, por algum motivo, eu adormeci. Basicamente, eu apaguei. No dia seguinte, eu conversei com minha mãe que eu tinha tido um sonho muito estranho. Ela, pálida, olhou para mim e disse que não tinha sido um sonho, que ela tinha escutado e que realmente tinha acontecido. Que de tanto ela insistir, o meu tio levantou da cama e saiu para fora com a lanterna, rodou em volta da casa e não tinha marca nenhuma de animal, não tinha ninguém. Porque em volta da casa, próximo da casa, tinha uma plantação, tinha um milharal, entende? E nesse milharal não tinha marca de animal ter passado, não tinha marca de nada. Muito estranho. Minha mãe me disse que meu tio falou que era um sonho, que ela estava sonhando. E ela tinha acreditado que ela estava realmente sonhando. Mas como eu contei os relatos, como eu contei para ela minha história tão vívida, meu sonho tão vívido que até então acho que era um sonho, aí sim ela entendeu que não tinha sido um sonho, que ela não estava dormindo, que realmente tinha ocorrido. Na noite seguinte, fomos dormir, como sempre, mas decidi eu dormir com minha mãe. Eu não consegui me soltar dela. Nem brincar eu consegui brincar naquele dia, de tanto medo que eu fiquei. Fomos para a cama, ficamos horas ali deitado, esperando o sono vir. Como de costume, todo mundo da casa adormeceu, eu adormeci, minha mãe adormeceu. Ficamos tranquilos ali dormindo, até que por volta da não sei que horas da madrugada, vou ser bem sincero para vocês, escutamos novamente o gado correndo em volta da casa. Eu acordei, minha mãe, meio que acotoveladas, ela acordou também, sinalizou para eu ficar quieto. E o gado corria em volta da casa, o boiadeiro, o vaqueiro novamente tocando o gado em volta da casa. Só que dessa vez ele parou de tocar o gado e começou meio que consertar uma cerca, como se tivesse uma cerca quebrada. E martelando, martelando, martelando. Ficou cerca de, acredito eu, por volta de uns 30 minutos fazendo isso. Martelando como se estivesse consertando literalmente uma cerca. Ouvíamos barulho de martelada, resmungando, reclamando. Entende? E minha mãe novamente tentando acordar meu pai. E eu, por muita insistência, também tentando acordar meu pai. Ele é um homem meio que bruto, né? Aos moldes das antigas. É um homem que não acredita muita coisa. Mas sejamos sinceros, eu acho que ele ouviu. Porque nesse momento, minha mãe falando com ele: "Você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Parece que tem alguém consertando a cerca. Você tá ouvindo esse barulho?" E meu pai, como bom ou mal grosseiro que era na época, respondeu para minha mãe: "Ah, deixa esse troço bater lá para não sei das quantas." Nessa hora, houve um estrondo ensurdecedor, como se o gado tivesse estourado o arame inteiro, como se tivesse derrubado a cerca no chão. E nesse momento, meu pai levantou da cama no susto. Minha mãe levantou da cama, até meu tio ouviu. Entende? Nesse momento,
Todo mundo saiu dos quartos, foram para a sala da casa. Meu tio novamente pegou a lanterna, que meu tio é muito descrente em relação a isso, muito incrédulo. Ele pegou e foi para fora com a lanterna, foi em volta da casa para ver se tinha alguma coisa. Como eu disse anteriormente, tinha uma roça de milho em volta. Ele não podia deixar o animal comer. Até então, o animal, né? Rodou em volta da casa e nada, novamente, nem marca de animal, ninguém, barulho nenhum. O milharal estava intacto. Novamente entrou para casa, tentamos entender o que tinha acontecido. Mas até então, nada mais aconteceu. As outras noites foram tranquilas. Não ouvimos mais barulho, não conseguia dormir direito. E, como eu disse no começo do relato, tinha uma outra casa mais à frente, no final da propriedade, mas mais próximo da estrada. E lá ficamos pelos próximos 3 meses, sem problemas, sem barulho, sem nada. Graças a Deus, até aí, nada mais aconteceu nessa casa. A parte mais macabra dessa história se passa alguns meses depois. Eu e minha família ficamos no sítio. Como eu tinha dito anteriormente, a família da minha tia estava indo para a cidade e a gente ia ficar como se fôssemos caseiros da casa, do sítio. E é como eu disse, aquela casa era uma casa de barro, uma casa muito antiga, mas uma casa de barro. O que que nós fizemos? Derrubamos essa casa e iremos construir outra, com autorização dos meus tios. E quando começamos a demolir a casa, dentro das paredes de barro tinham pedaços de ossos, pedaços de cabelo. Não sabíamos o que era, da onde era. Não sabíamos nem se era humano, mas espalhadas pela casa inteira. E principalmente naquele quarto onde eu e minha mãe estávamos dormindo. Aquilo me subiu um arrepio, me subiu um medo. Fizemos alguns cultos de libertação naquela terra, mas antes disso, na propriedade aconteceu algumas outras histórias que eu vou trazer para vocês. Obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que mais breve possível teremos outros relatos, outras histórias que ocorreram comigo, com familiares. E se você tiver o seu relato, pode deixar aqui nas mensagens que eu vou estar lendo todas, beleza? E tchau, tchau, até o próximo relato.